O Benfica já fechou a Angel Di Maria para 23-24, o jogador deve chegar a Lisboa nesta próxima semana, mas afinal há mais algum jogador em final de contrato que o Benfica deve aproveitar? É isso que vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa encarnada. Jorge Mas, presidente do Inter Miami, revelou hoje que tentou, depois de Messi e Busquets, garantir a contratação de Angel Di Maria, mas o futuro do extremo argentino passará pelo regresso ao Benfica, sendo esperado no decorrer desta semana para assinar contrato com as Águias por uma época e integrar a pré-temporada dos encarnados. Conversámos com Di Maria, mas parece que ele está prestes a assinar por outra equipa, disse então o presidente do Inter Miami ao El País. Di Maria chega como um jogador em final de contrato. No ano passado já fomos a este mercado onde conseguimos garantir Ristich e John Brooks, mas será que há mais algum jogador interessante para investir? Vamos então procurar aqui os jogadores em final de contrato e perceber se há aqui algum alvo interessante para o Benfica. Mas sem demoras, vamos então falar aqui sobre alguns jogadores que estão em final de contrato. Eu fiz aqui uma pequena lista de jogadores, dividindo-os por posição e tentando perceber quais é que são aqui os alvos mais apetecíveis neste mercado de jogadores em final de contrato. Obviamente que é aqui uma lista de jogadores já com alguma idade e que pedem ordenados bastante elevados, mas ainda há aqui um ou outro jogador que pode ser interessante para as contas do Benfica e vamos então começar aqui pela baliza. Não há muitos guarda-redes apetecíveis, mas há sem dúvida aqui um guarda-redes que acaba por ser conhecido por todos, David De Gea, ele que foi titularíssimo no Manchester United, termina contrato com os Red Devils. A equipa inglesa ainda tenta a sua renovação, o guarda-redes espanhol também anda a ser cobiçado por clubes árabes. Obviamente que nesta questão aqui o Benfica não tem qualquer hipótese, mas há aqui dois guarda-redes que eu acho que podem ser aqui possibilidades para a equipa do Benfica, se a equipa das Águias quiser avançar para eles. Um que já foi apontado às Águias várias vezes, Timo Werner, que acabou o contrato com o Colónia, o clube da sua vida, foi o único clube que representou na sua já longa carreira. Ele acabou por perder a titularidade há 2 anos no conjunto alemão, ainda assim tem experiência de Bundesliga durante vários anos. Acaba por ter aqui um guarda-redes interessante, tem 30 anos, não está assim tão velho e portanto podia ser aqui uma boa hipótese. Há aqui outro jogador interessante, guarda-redes espanhol, também com 30 anos, David Soria, ele que está no Getafe, onde ele tem sido o titular desde que chegou a esta equipa em 18-19, proveniente do Sevilha. É aqui um jogador também já experiente, com muitos anos lá Liga, onde tem apresentado um nível aceitável e que poderia também ser aqui uma escolha por parte do Benfica. Ainda assim as Águias não estão no mercado de guarda-redes à procura de um guardião experiente e portanto será pouco provável avançar para algum destes nomes. Para as laterais, no lado esquerdo, que é onde precisamos de um maior reforço, há aqui alguns jogadores interessantes, pelo menos no nome. Sead Kolasinac do Marselha, ele que está na equipa galesa há 2 anos, poderia ser aqui uma boa solução, mas em princípio deverá ir para a Atalanta. Ele que já passou pelo Arsenal e também pelo Schalke 04. Aqui um jogador interessante, 30 anos. O jogador bósnio poderia ser aqui uma boa solução para o Benfica, mas pelos vistos vai para a Itália. Aaron Martin, que terminou o contrato com o Mainz, também seria aqui uma boa solução. O lateral de 26 anos, que também teve aqui uma boa participação na Bundesliga. Este ano teve aqui números muito interessantes, mas que também deverá ir para a Itália, para o Génova. Portanto, serão aqui 2 nomes à partida já arriscados. Depois temos aqui outro nome, este já foi apontado ao Benfica, Jordi Alba, espanhol, 34 anos, muitos anos no Barcelona. Houve de facto aqui durante algum tempo alguns rumores da possibilidade dele ingressar nas Águias, mas ao que tudo indica, ele deverá ir para a MLS, onde deverá encontrar-se com Messi e Busquets no Inter Miami. Vamos lá ver se será esse ou não o seu futuro, mas em princípio sim. E depois temos aqui outro jogador, também ele experiente, Daley Blind, o holandês de 33 anos, que na última época esteve no Bayern de Munique, já representou várias equipas muito interessantes, entre eles o Ajax e o Manchester United. De facto é aqui um jogador já experiente, com muita qualidade. Teve apenas e só 5 jogos na equipa bávara na última temporada, o que se calhar significa que ele não estaria com tanto ritmo de jogo, mas de facto é aqui um jogador já muito experiente, tanto a nível de clubes como a nível de seleção.
seria aqui uma aposta interessante para o lado esquerdo da defesa. Aqui na lateral direita não há assim grandes nomes interessantes. Matt Doherty, lateral direito irlandês, 31 anos, que representou já o Wolverhampton, o Tottenham, o Atlético Madrid, mas não me parece que seja aqui o melhor jogador a apostar. Há também Maitland Niles, jogador que esteve na última temporada emprestado ao Southampton, ele que terminou o contrato com o Arsenal. Ele tem aqui 25 anos, é um jogador um pouco mais jovem, já foi internacional lá por Inglaterra, tem aqui muitos anos de Arsenal, um jogador aqui um bocadinho mais jovem, com 26 anos, mas também não me parece que fosse a melhor solução para as Águias. Aqui no centro da defesa a gente não precisa de reforços, mas ainda assim deixar aqui um ou outro nome. Temos o experiente Sérgio Ramos, que em princípio deverá ir para o Al Hilal, ele que terminou o contrato com o Paris Saint-Germain. Depois temos o lesionado crónico Samuel Umtiti, seria sem dúvida uma contratação extraordinária se ele não tivesse quase sempre lesionado. Ainda assim ele esteve emprestado ao Lecce, onde fez aqui uma temporada até com muitos jogos, acabou por fazer 25 partidas, em comparação com outros anos foi absolutamente algo muito positivo. E por fim também Milan Skriniar, ele que terminou um contrato com o Inter, mas em princípio deverá ingressar no Paris Saint-Germain. Sendo que o Benfica não precisa de centrais, também não quis dar aqui em grande destaque. No meio campo também não estamos a precisar de propriamente um reforço, a não ser que haja alguma saída de um jogador. No entanto, aqui até há vários jogadores interessantes que terminaram o contrato. Eu destaco aqui primeiro o italiano Roberto Gagliardini, ele que teve muitos anos no Inter, formado na Atalanta, internacional de Transalpino. É aqui um jogador interessante e que daria outro perfume ao nosso meio campo. Depois seguimos para a Inglaterra, onde há aqui dois jogadores a destacar. Tom Davies, um jogador com formação e que passou a carreira toda no Everton. Ele tem 25 anos, mas tem tido aqui alguns problemas físicos, daí também ter terminado o seu contrato com os Toffees e provavelmente deverá continuar em Inglaterra, mas há aqui também um grande ponto de interrogação ao seu estado físico. Há um jogador também mais experiente, o Alex Chamberlain, que terminou recentemente o contrato com o Liverpool. Ele que foi aqui um jogador útil para Klopp, mas nos últimos tempos não tem jogado com frequência. Também acabava por ser aqui uma dúvida para o ritmo de jogo que ele teria, mas ele ainda tem aqui 29 anos, portanto acredito que ainda tenha aqui algum combustível no tanque para apresentar ainda um bom nível nos próximos 2, 3 anos. Mas seguimos aqui para o jogador mais interessante do meio campo, que está em final de contrato, que é nem mais nem menos do que o tunisino Elias Shaqiri, ele que fez uma boa temporada no Colónia, onde conseguiu 40 jogos, 8 golos marcados e uma assistência. Já está há 4 anos na Bundesliga, onde tem apresentado sempre um bom nível. Ele que foi formado no Montpellier e chegou à equipa principal francesa até ser contratado pelo Colónia em 19-20. É assim muito velho, tem 28 anos, tem jogado com frequência e acho que seria sem dúvida aqui uma boa aposta, mas obviamente para o Benfica avançar para a contratação do médio, já disse isto, só ser alguém, porque acho que já temos aqui várias soluções para o nosso meio campo. Para os médios ofensivos, e obviamente não podíamos deixar de falar sobre o jogador que o Benfica esteve interessado, mas que dificilmente vai conseguir fechá-lo, uma vez que ele deverá assinar pelo Milan. Daichi Kamada, internacional japonês, 26 anos, sem dúvida uma contratação muito acima da média. Ele que terminou o contrato com o Frankfurt, seria sem dúvida um grande reforço para o Benfica, mas em princípio deverá mesmo ir para a Série A. É uma pena, seria sem dúvida um grande reforço para o Benfica. Depois há outros nomes, Isco, internacional espanhol, 31 anos, que representou o Sevilha em 22-23, acabou por sair de lá com alguma polémica. Acho que seria aqui uma aposta mais arriscada, apesar de ele ter 31 anos, já tenha tido aqui uma grande queda a nível de qualidade do seu jogo. E finalmente destacar aqui Ross Barkley, ele que terminou o contrato com o Nice, teve muitos anos no Chelsea, teve aqui uma temporada razoável na equipa gaulesa, 28 jogos, 4 golos marcados e 2 assistências, mas sem dúvida que aqui se pudesse escolher, obviamente que seria a contratação de Kamada, que seria um reforço absolutamente incrível para o Benfica. Seguimos aqui para a posição de extremo, onde temos obviamente o nome mais interessante, Marco Asensio, mas que está obviamente fora da órbita do Benfica, deverá assinar pelo Paris Saint-Germain nos próximos dias. João Quadrado
Cuadrado, depois de 8 anos, vai sair da Juventus, ele que também pode jogar lateral direito como extremo, um jogador já muito experiente, 35 anos. Em princípio também deverá ir para clubes árabes. Lucas Moura, que terminou o contrato com o Tottenham, ele que acabou por fazer apenas 17 jogos pela equipa principal do Spurs. Ele teve alguns problemas físicos, mas acaba por ser aqui sem dúvida uma contratação muito interessante. Ele que é internacional brasileiro, não tinha aqui nenhuma barreira linguística, não sei qual é que é o objetivo dele, se continuar na Europa, se regressar ao Brasil, mas com 30 anos acho que ainda teria aqui muito futebol a dar. Terminamos aqui a posição de extremos com um jogador que já foi pedido aí pelo chat. Já havia aí algumas pessoas falarem deste jogador, Adama Traoré. Ele que terminou o contrato com o Wolverhampton, passou na temporada passada por empréstimo no Barcelona, nesta época teve nos Wolves, fez 40 jogos, marcou 3 gols e teve uma assistência, tem 27 anos, portanto ainda é um jogador jovem, não teve assim uma temporada com números muito satisfatórios, mas jogou bastante no Wolverhampton. Não nos podemos esquecer que os Wolves também tiveram uma temporada muito complicada. Acho que seria aqui uma solução interessante, mas confesso que não acredito que o Adama Traoré tivesse muita vontade para vir para Portugal. Acredito que deve ter aqui equipas que lhe oferecem um ordenado muito mais elevado. E finalizamos aqui com a posição de avançado. Aqui também há muitos nomes por onde escolher. Eu acabei por colocar aqui 5 avançados. Roberto Firmino, que seria um luxo vê-lo no Benfica. O avançado brasileiro que terminou o contrato com o Liverpool. Tem-se também falado da possibilidade dele ir para clubes árabes. É uma pena porque eu acho que ele ainda tinha algum futebol para dar na Europa, mas em princípio deve ir para o Al Hilal. Depois também há aqui 2 jogadores que já foram apontados no passado para o Benfica. Mariano Dias, que terminou o contrato com o Real Madrid, e Diego Costa, que terminou o contrato com o Wolverhampton, mas o Benfica não terá interesse em nenhum destes 2 jogadores. Mas queria destacar aqui, com um bocadinho mais de cuidado, 2 atletas. Alfredo Morelos, gosto bastante deste jogador colombiano, avançado de 27 anos, portanto ainda é um jogador jovem, terminou o contrato com o Rangers. Nesta temporada conseguiu 12 golos e 6 assistências em 45 jogos, portanto continua a jogar com frequência e seria aqui sem dúvida uma boa aposta. E depois aqui o avançado francês Moussa Dembélé, ele que terminou o contrato com o Lyon, também seria aqui um jogador interessante, mesmo apesar de ele ter tido aqui uma temporada muito abaixo das expectativas em 22-23, com apenas 3 golos marcados e uma assistência em 28 jogos, a contrastar completamente com a temporada 21-22, onde ele marcou 22 e fez 5 assistências. Mas enfim, acho que seria aqui também um avançado muito interessante, com muitos anos de futebol a mais alto nível, ele que ainda não é internacional francês, mas que seria aqui sem dúvida uma boa aposta para o ataque, visto que muito provavelmente vamos perder Gonçalo Ramos, seria aqui uma solução também, mas em princípio o Benfica vai apostar em outros nomes. Enfim, estão aqui os nomes mais interessantes. O Benfica tem apostado neste mercado. Este ano vamos ter Angel Di Maria, se calhar não fazia sentido avançar para outro jogador em final de contrato experiente, mas há aqui ainda alguns jogadores jovens e que podiam ser soluções para o Benfica 2, 3, 4 anos. E podiam ser aqui belíssimas apostas. Obviamente que este mercado de jogadores em final de contrato são sempre complicados, mas sem dúvida continua a haver aqui jogadores bastante apetecíveis. Amigo, não te esqueças de participar neste vídeo e deixares na caixa de comentários a tua opinião sobre aqui os jogadores em final de contrato. Achas que seria um bom mercado para o Benfica continuar a apostar? E qual é que seria o teu alvo? Estou muito curioso para saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste, porque não hoje juntaste aos 5 minutos ao Benfica e deixares um gosto neste vídeo? Estou a contar com o teu apoio, estamos juntos e visto que ficaste até ao fim, não te esqueças de deixar na caixa de comentários hashtag jogadores em final de contrato. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Saudações benfiquistas.